Então, vamos continuar em multiplexadores e com os exemplos e exercícios. Então, aqui nós temos, eu fiz uma pequena modificação no slide, por isso que eu estou voltando aqui. Então, aqui é um slide sobre associação de multiplexadores, né? Então, o exemplo é multiplexar dados de 4 circuitos diferentes, sendo que 3 bits devem ser apresentados na saída por vez, né? Então, eu coloquei essas letras aqui, coloquei uma tabela para que fique um pouco mais claro o que é que está se tratando, como é que se resolve o problema, né? Então, aqui, ó, multiplexar dados de quatro circuitos. Então, os circuitos que ele está se fazendo referência são essas 4 entradas aqui. Então, todos os multiplexadores aqui terão as mesmas entradas. E ele quer que apresente 3 bits de cada vez, né? Melhor, sendo que 3 bits deve ser apresentado na saída por vez. Então, vai ser apresentado aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então, nós temos uma seleção, nós temos que ter um circuito de seleção aqui, não está sendo mostrado o circuito de seleção, mas é um circuito que, usando portas lógicas, como nós já fizemos. E aí, esse circuito, por exemplo, quando ele tiver a 0 e 0, né, ele vai habilitar esse primeiro, né, e 0 e 1 ele habilitaria esse aqui. Não, perdão, só um pouquinho aqui. 0 e 0, ele vai habilitar ele vai jogar a primeira entrada aqui, ó, na saída, tá? 0 e 0. Então ele vai jogar essa entrada aqui, a primeira, né? E essa primeira aqui. Então ele coloca 3 bits aqui. A entrada, o E1, né? O E11, o E21, desculpa, E11, E12, E13. Então, quando está 0 e 0 aqui. É claro que vai depender da construção interna desse multiplexador, né? Nós estamos supondo que a construção dele é dessa forma. Quando as entradas são 0 e 1, ele vai habilitar, no caso, o segundo circuito, a segunda entrada aqui. Então, ele vai jogar essa entrada aqui na saída desse bloco, essa entrada aqui, que é a segunda, na saída desse bloco, e também aqui a segunda desse bloco aqui na saída. O 1, 0 é o 2, né? Então ele vai jogar, ó, esse aqui é o 0, 1, 2, né? Então esse 2 agora vai ser jogado na saída, esse aqui vai jogar na saída, esse aqui na saída. E quando for 1 e 1, ele vai jogar a última, né? Na saída, ó, nessa saída, isso aqui. Então, eu achei até que estava errado isso aqui, mas está correto, né? É porque o objetivo é jogar na saída de cada bloco uma das entradas. E para isso nós temos uma seleção que permite que cada bloco tenha na saída uma das entradas. Aí vai depender dessa seleção qual das entradas, né, vai estar na saída do bloco. Tá claro isso para vocês? É como eu disse para vocês, esse circuitinho aqui nós teríamos que montá-lo aqui para fazer a seleção, seria o circuito de seleção. Tudo bem? Então aqui foi uns detalhes que eu acrescentei, que não estavam muito claros. Aqui eu estou trazendo até mais explicações aqui, ó, não estou lembrando. Então, por exemplo, aqui, ó, é a explicação do mesmo bloco, né? As entradas, né, ou circuitos de entrada são esses aqui, certo? Então, aqui, ó, observe que as entradas I B estão aqui, e quando é 0 e 0, ele vai habilitar o E11, que é essa aqui, vai colocar na saída, o E12 vai colocar na saída, como está sendo mostrado aqui, ó, e o E13 vai ser colocado na saída. Então, quando é 0, 0, ele vai jogar na saída isso, isso e isso, né? Ou seja, cada um dos blocos vai ter essas saídas. Quando é 0, 1, ele vai jogar as outras saídas em cada um dos blocos. 1, 0, ele vai jogar a terceira, né? E aqui seria a quarta. Não sei se consegui explicar direito para vocês aí. Tá certo?
Porque o multiplexador sempre ele pega as entradas e coloca apenas uma saída, certo? Mas aqui, como nós temos 3 blocos, nós temos 3 saídas, e por isso nós vamos ter em cada configuração da seleção, né, nós teremos 3 saídas, que é uma para cada bloco multiplexador. Está claro isso? Ok? Então, Deixa só um pouquinho na tela, só um pouquinho. tá bom. Ok, professor. Obrigado. Mas aí com uma companheira aí Eu tô aqui mediando aqui uma brincadeira e assistindo na aula. multiplexado, né? Tá multiplexado. Multiplexado, né? Tá trabalhando com duas entradas ao mesmo tempo, né? Uma é o nosso trabalho aqui, outra é a tua menina. Tá multiplexando o teu cérebro. Tá. Muito bem. Aqui, esse outro exemplo aqui, ó, multiplexar a saída de 2 ou mais multiplexadores permite ampliar a capacidade dos canais de entrada. No exemplo, temos um MUX de 4 canais, criado pela combinação de 2 MUX, né, de 2 canais. Então, eu não sei se eu acrescentei mais alguns detalhes aqui. Ó, eu coloquei aqui, ó. Aí eu ampliei aqui, coloquei mais um slide, primeiro tratando de um MUX. Então, cada multiplexador daquele lá tem 2 entradas e uma seleção. Então, para esse multiplexador aqui, basta 2 seleções. Por quê? Porque em 0, por exemplo, ele poderia jogar o I0 na saída, e no 1 ele jogaria o I1 na saída. Então, ou seja, todo multiplexador precisa dizer em que momento, né, qual das entradas vai estar colocada na saída. Então, um circuito que faça isso aqui, né, joga ora o I0 na saída, ora o I1 na saída, baseado no circuito de seleção. Então, aqui, ó, uma variável de seleção permite selecionar apenas 2 variáveis de entrada, ou seja, 2 elevado a 1 dá 2. Né? Então, se eu tenho 2 variáveis de entrada, basta uma entrada de seleção para fazer a saída de uma delas, né? Porque 2 elevado a 1 dá 2, né? Porque nós estamos trabalhando com a base binária, e a base binária tem 2 algarismos, 0 e 1. Então, com 0 e 1, eu posso selecionar 2 entradas. Então, é suficiente ter um pino de seleção apenas. Mas aqui no exemplo, nós vamos ter uma combinação. Então, agora, como nós temos, nessa situação, nós vamos combinar 4 entradas, agora nós vamos precisar de 2 variáveis, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4. Então, por isso que nós temos que ter 2 variáveis de seleção, ou seja, o B e o A. No caso anterior, bastava apenas uma variável de seleção, certo? Esse caso aqui, que aí dá para selecionar uma das entradas. Se eu tenho agora esses multiplexadores combinados desse jeito, para permitir que eu tenha 4, agora eu vou precisar de 2 variáveis de entradas. E o pino de seleção, né, no desenho aqui, formato de bloco, o pino de seleção é esse 4º pino aqui, né? Nós temos 2 entradas, uma saída e seleção. Então, nós temos cada um deles aqui. Então, vamos ver por que a gente combinou, por que a gente conectou dessa forma. Então, nós temos esses 2 primeiros multiplexadores, estão com os 2 pinos de entradas, né, ou com os seus pinos de entradas conectados no B, e o outro, né, que vai reunir as saídas, no outro pino. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Vocês têm, observe que esse A aqui, ó, nesses 2 casos são 0 e nesses 2 casos são 1, certo?
Então, como nós não temos aquela bolinha na entrada, eu estou deduzindo, né, assim, de forma geral, porque está bem genérico aqui, não é um circuito específico de uma folha de dados. Então, eu estou adiantando para vocês que quando não tem uma bolinha aqui, ou não tem uma variável barrada em cima, né, significa que é nível alto que habilita o circuito aqui. Então, nível alto aqui, normalmente assim, né, o que tem essa barrinha, ou que tem a bolinha, normalmente é o pino de seleção, né, que também, aqui nesse caso, poderia ser um pino de seleção também. Por isso que não ficou claro, tá muito genérico ali, então vamos considerar que seja pino de seleção. Então observe que aqui, ó, nós temos quatro condições, né, justamente porque nós temos duas variáveis. Nós temos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Então o objetivo é que cada combinação dessa vai selecionar uma das entradas. Então, o A é lá na frente, né, nesse circuito aqui, ó, e o B está aqui. O B é essa seleção aqui. Então, quando ele selecionar 0, 0 aqui, a princípio, como nós só temos um bit aqui, ó, ele só pode ser receber 0 ou 1. Então, vamos dizer que 0 vai selecionar essa entrada aqui e essa entrada, ele vai selecionar as duas ao mesmo tempo, tá? Então, 0 em B vai selecionar tanto o I0 quanto o I2, certo? Vai colocar aqui na saída, dos dois aqui, ó. Certo? Mas, quando ele entra aqui, ó, quando o I0 entra aqui e quando o I2 entra aqui, agora o A é que vai dizer quem é que vai estar na saída, se é esse ponto aqui, que é o I0 que está aqui, ou se é o I2 que está aqui. Certo? É como se ele fizesse uma combinação e ele alinhasse qual que é o sinal que ele vai pegar, é isso? Isso, sim, ó. Essa primeira variável, vamos supor, aqui quando ela é 0, tá? O primeiro caso aqui, ó, o B é 0. Então, quando é 0, nós estamos supondo, porque a gente não está conhecendo o circuito e nem tem a tabela da verdade do fabricante, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Nós estamos supondo que quando aqui é 0, essa entrada desse multiplexador é colocada na saída. E essa entrada aqui, ó, desse multiplexador é colocada na saída também. Então, aqui vai aparecer um I0 e aqui vai aparecer o I2. Os dois estão na entrada do multiplexador, desse multiplexador aqui. Então, aqui vai aparecer I0 e aqui vai aparecer I2. Mas quem é que o A vai selecionar? Né? Então, como o A é 0, ele vai jogar o primeiro. Então, como nessa situação aqui o A é 0, então ele vai jogar aquele primeiro lá. Porque, não sei se deu para entender, por exemplo, 0 seleciona essa entrada, 1 seleciona essa entrada, porque só tem uma entrada aqui. Ó. A mesma coisa aqui, ó. 0 seleciona a primeira entrada, 1 seleciona a segunda entrada. Aqui também. 0 seleciona a primeira entrada, joga na saída, né? E 1 seleciona a segunda entrada e joga na saída. Essa é a lógica que nós estamos adotando, porque, como eu falei, a gente não tem uma folha de dados aqui. A folha de dados, a tabela verdade fornecida pelo fabricante, é que vai dizer como é que esse circuito vai funcionar. Nós estamos usando o padrão assim mais comum, né? Certo? Então, a lógica seria essa. Então, esse primeiro bit aqui vai dizer se vai ser essa entrada que será jogada na saída ou se será a segunda. Então, nós estamos considerando que 0 joga a primeira aqui, né? Então, o 0 vai estar aqui e o I2 vai estar aqui. E 0 aqui também, no caso, ele vai selecionar essa aqui. Então, por isso que aparece I0 aqui. Eu que fiz essa tabela aqui, né? Porque o professor não tinha colocado a resposta desse exercício. Só para tentar entender, então, nesse caso dos sinais C0 ou 1,
no MUX, no primeiro e no segundo ali, a entrada seria pelo B e não pelo A. É isso? Não, as entradas são essa aqui, ó, I0, I1, I2 e 3. Né? Então, observe o seguinte, ó, aqui chegou a entrada está disponível aqui nos multiplexadores. Mas o multiplexador precisa de um circuito de seleção para jogar a informação na saída, porque, como a gente falou, o multiplexador ele tem várias entradas e uma única saída. Então, ele precisa selecionar ao longo do tempo qual é a entrada que vai estar disponível na saída. Então, nesse caso, como tem duas entradas apenas, cada multiplex aqui ó, só tem duas entradas. Então, nós só precisamos de um bit para selecionar qual das duas entradas estará na saída. Então, por isso que só tem um pino aqui. Ó. E como os outros dois são iguais, né, ele só tem um pino também. Aquele exemplo que... É como se ele fizesse a configuração de qual sinal ele quer pegar para enviar para o A, no caso. Sim, porque esse circuito é construído desse jeito. Vocês lembram ali no começo? Eu vou voltar lá só para mostrar para vocês. Tem um circuito mostrando como isso acontece, ou pelo menos uma das maneiras, né? Deixa eu pegar um mais simples aqui. Eu acho que tem um mais simples aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei se esse é o mais simples. Acho que é o mais simples, né? Aqui, ó. Aqui é um circuitinho bem simples, ó, bem parecido com aquele que a gente está vendo lá. Então, tem duas entradas e um circuito de seleção aqui, um controle, né? Então, esse controle é que vai dizer qual dessas duas entradas estará na saída. Então, por aqui a gente vê, ó, tem duas portas E e uma porta O e um inversor aqui. O inversor é para justamente, por exemplo, aqui, ó, quando, aqui nesse caso, o A aqui, ó, por exemplo, se o A for 1, né, ou melhor, vamos começar pelo zero. Se o A for 0, se o A for 0, o que acontece com essa porta E aqui? Se o A for 0. Se o A for 0, a porta E de cima... Não, a de baixo. Vai... A de baixo. Tá, a de baixo daí não... Vocês estão vendo vai, no mouse? Vai ser a resposta, a saída vai ser 0, independente da entrada I1. Exatamente, é isso mesmo. Então, quando... vocês estão vendo o mouse aqui na tela? Sim, sim. Então, olha aqui, ó, quando o A for 0, ele desabilita essa entrada aqui, ó. A entrada I1 fica desabilitada, ou melhor, vai ser sempre 0, né? Então, vamos dizer assim, o circuito foi construído dessa forma. Para quando é que ser 0, é que ser 0, né? Mas quando é que é 0, lá é jogada 1, ó. E como essa porta E tem 1, a saída dessa porta vai depender da entrada I0. Certo? Isso. Daí seria, então, esse termo estaria habilitando a entrada I0, então, seria isso. Exatamente. Por quê? Por que ele habilita? Porque se ele joga, né, nós temos 0 aqui, aí passa pelo um anão, aí joga aqui, tem 1. Aí, tendo 1 aqui nessa porta E, a saída dessa porta E vai depender do segundo a entrada aqui, ó. Ou seja, se aqui for 1, a saída é 1. Se aqui for 0, a saída é 0. Então, é como se essa porta E, ou melhor, é como se essa entrada ficasse habilitada. E a outra entrada aqui, ó, fica desabilitada por quê? Porque como aqui é 0, ele joga um 0 aqui, qualquer que seja a entrada dessa porta aqui, vai ser sempre 0. Então, a gente está considerando que essa porta aqui, ou essa entrada, está desabilitada. Ou seja, 0 aqui joga na saída o I0, ou seja, essa entrada aqui. Agora, quando isso aqui for 1, faz exatamente o oposto. Ó. Quando aqui for 1, esse não aqui joga 0 aqui e desabilita essa entrada aqui. E aí 1 aqui habilita essa porta, né? Ou seja, o que aparecer nesse pino é o que vai aparecer na saída. Tá claro? Sim, sim. Então, esse circuitinho que eu estou falando para vocês é um circuitinho extra que ficaria aqui, ó. No caso aqui, esse multiplexador, né?
só precisaria receber 0 ou 1 aqui, né? Porque ele foi aqui já tem um circuito interno dele. Então, recebendo 0 ou 1 aqui, ele já faz isso. Alguma dúvida aqui? Não, aí não. Então, vamos voltar lá agora. Eu tenho uma perguntinha ali para fazer nesse outro aí. Esse aqui ou... Não, o que o senhor está chegando lá. Sim. Porque aqui, ó, aqui eu coloquei aquele, basicamente aquele que nós vimos lá naquele slide aqui, ó. 2 entradas e uma seleção, né? Porque com uma seleção, ou seja, com 0 ou 1, eu habilito uma entrada ou outra entrada. Observe que a gente não está mostrando o circuito interno aqui. Então, se nós não temos o circuito interno, nós poderíamos ter uma tabela da verdade do fabricante dizendo como é que funciona. Mas como isso aqui é um diagrama em bloco, simplesmente, a gente está querendo entender o negócio, não está querendo complicar, então a gente está usando aquele padrão lá, como aquele circuitinho que a gente viu anteriormente. Ou seja, quando é 0 na seleção, ele mostra na saída a entrada e 0, né? E quando é 1, ele mostra a outra entrada. Então ele vai mostrar ou uma ou outra. Ele tem que selecionar uma das duas. É assim que o multiplexador funciona. Vamos ver. Eu não sei onde é que está a tua dúvida, mas olha aqui, ó. É aqui. Pois é, aqui nós estamos combinando 3 circuitos para dobrar a capacidade de multiplexação. Então, agora, nessa situação, nós temos 4 entradas, né? E para 4 entradas, eu preciso de um circuito de seleção ou de um arranjo de seleção mais complexo, no caso com 2 variáveis. Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, com 2 variáveis, eu consigo fazer 4 seleções. Mas como a gente também já conhecia, ou estamos supondo que a gente está conhecendo o funcionamento de um circuito, né, que é esse aqui, que é fornecido pelo fabricante, então a gente sabe como é que ele vai se comportar aqui, porque a gente já sabe, né, que 0 aqui na entrada, ele disponibiliza na saída essa primeira entrada. 1 disponibiliza na saída a segunda. Então, isso acontece com esse e com todos os outros que estão aqui, porque são do mesmo tipo. Então, por isso que foi feito esse arranjo aqui, ó. Porque quando o B for 0, não, vamos fazer melhor o A ser 0. O A ser 0, tem duas situações de o A ser 0. Né? Se o B é 0, ele vai jogar esse 0 lá na saída. E se o B for 1, ele vai jogar na saída o... Desculpa, aqui. Não, não, tudo bem. É que o B é 0. Quando o B é 0, como eu falei para você, deixa eu explicar de novo aqui. Quando o B é 0, ele vai, a princípio, jogar essa entrada na saída desse primeiro bloco e essa entrada, que é o I2, na saída do segundo bloco. Ou seja, 0 aqui, como a gente viu exatamente aqui, 0 joga a primeira entrada na saída. E 1 joga na saída a segunda entrada. Então é isso que ele está fazendo aqui. 0 aqui no B, ele vai jogar a primeira entrada. 1 aqui no B, joga a primeira entrada de cada bloco aqui. E aí vai depender do A, né, porque como o A também, ou esse bloco aqui, né, são exatamente iguais aos anteriores, 0 aqui também vai jogar a primeira entrada e 1 aqui joga a segunda entrada. Então, eles combinados, é possível que isso aqui aconteça, né? Ó. Por exemplo, 0 em B. Nós temos duas situações. Observe aqui, ó. 0 em B aqui, ó, ele pode jogar tanto o primeiro do primeiro bloco, quanto pode jogar o primeiro do segundo bloco. Tá vendo aqui, ó? 0 em B, ele pode jogar o I2, e 0 em B, ele pode jogar o I0. Certo? Mas isso vai depender daí do sinal do A, no caso, né? Vai depender do sinal do A, exatamente. Se for 0, é no I0. Se for o sinal do A1, seria no I2. Exatamente. Então, a combinação do que é do controle desses dois blocos
e a combinação com o controle do bloco 3 aqui, ou da segunda coluna, né, é que vai jogar na saída uma dessas entradas, uma das 4 entradas. Tá claro isso? A minha dúvida, eu acho que foi sanada. O que eu estava com dúvida aí era em relação ao A. O MUX A, ele manda a seleção para a saída do primeiro bloco ou lá na entrada do primeiro bloco? Não, o A aqui vai selecionar quais dessas 2 entradas estarão na saída. Essas 2 aqui, ó, dele. Ele controla só esse multiplexador. Certo? E aí, então o A é totalmente dependente do primeiro bloco, né? Do que sai da configuração do B, no caso. Perfeitamente. É por isso que aqui, ó, o que eu quero dizer é que o A, ele não vai conseguir selecionar a entrada do primeiro bloco. E não, sim, é dele mesmo. É, dele mesmo, exatamente. Porque o B é que vai selecionar qual entrada. O B seleciona ou as 2 primeiras, que ele vai pegar essa primeira e jogar aqui, e essa primeira aqui jogar aqui, ou seja, o B. Se é 0, ele seleciona o I0 e coloca na saída, e também pega o I2 e coloca na saída. Se é 1, ele vai colocar o I1 na saída do primeiro bloco, e também o I3 na saída do primeiro bloco. Aí, essas 2 entradas vão para o terceiro bloco, e qual das 2 vai aparecer na saída? Vai depender do controle A. Tá certo? Entendi. É conforme a configuração. O A é 01 e aí vai depender do 01 do B para ver qual que é a entrada que vai ser selecionada. Perfeitamente. Isso. Por isso que essa tabela de verdade aqui, ó, ela mostra exatamente o que está acontecendo lá, né? Porque vai depender. Agora, todo o conjunto funciona com 2 bits. E 2 bits permite 4 possibilidades. Né? Aqui eu acho que acabou sendo. Não ajudou muito, porque acho que eu. Bom, isso aqui eu acho que é uma outra pergunta que tem aqui, que eu acho que eu não sei aqui o que eu fiz aqui. Ah, tá. Esse aqui eu não sei. Aqui tem uma pergunta. Caramba, eu baguncei aqui. Ó. Era uma outra pergunta que estava perguntando. Eu estava mexendo aqui, eu baguncei aqui. Tem uma outra pergunta que perguntava para. Ah, caramba, eu preciso corrigir isso aqui. Aqui é um outro exemplo que precisava de 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, né? De 8 posições. Ali, esse caso anterior era 4, né? Ah, tá, não. Isso aqui, desculpa. Isso aqui não é uma pergunta que não estava no exercício. Eu que acrescentei, né? Ó, eu botei outra pergunta aqui. Ó. Como ficariam os circuitos se desejássemos 8 entradas? Era simplesmente agora aumentar e colocar mais uma variável. Porque 3 bits, 2 elevado a 3, dá 8. Então, agora nós podemos, com esses 3 bits, nós podemos selecionar 8 entradas. Então, simplesmente multipliquei agora por 2 novamente. O mesmo exercício anterior está aqui, né, que pode ser selecionado com 2 variáveis, 2 bits. Agora, se a gente quiser dobrar, precisamos acrescentar mais um bit. Cada bit que a gente acrescenta duplica a capacidade do circuito. Então, aqui, ó, esse A vai controlar todos esses 4 aqui, o B controla esses 2 e o C controla o múltiplo.
Ou seja, se nós tivéssemos só esse multiplexador de 2 entradas, nós poderíamos combinar isso aqui para que o nosso multiplexador tivesse entrada de 8 bits, ou de 8 circuitos, né, como o professor falou ali. E aí, nesse caso, como vocês concluíram ali, né, a saída sempre será um bit deles aqui, né? Então, se for na sequência, ele vai apresentar o I0, depois I1, depois I2, I3, e assim por diante até o I7. Ou seja, vai aparecer 8 bits em séries aqui, né? Ou seja, nós vamos pegar, como a gente viu ontem, né? Pegamos um circuito paralelo e vamos convertê-lo em série. Isso é um conversor paralelo série. Ok? Então, aqui, ó, justamente ali, ó. Esse circuito ABC é um circuito de seleção aqui. Ó. Então, observe. 0, 0, 0, ele estaria jogando na saída, nesse US aqui, ó, o I0. Então, se o I0 for alto, ele aparece alto. Se for baixo, ele aparece baixo. E assim por diante. Então, ele vai selecionando e seleciona, dependendo do circuito de controle, qual entrada estará disponível na saída. Ok? Ok. Aqui é um outro exemplo que multiplicar 16 canais criado a partir de 2 MUX, né? Aí, no caso, o professor colocou aqui um multiplexador comercial aqui, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui. E no caso select aqui, ó, o enable, né? O enable vai habilitar ou esse bloco ou esse bloco. Então, observe que o multiplexador aqui, ó, ele está funcionando sozinho. Então, ele sozinho, baseado nesses controles aqui, ó, S0, S1, S3, né? Ele vai selecionar uma dessas 8 entradas, porque a gente sabe que 3 bits de controle, a gente pode controlar 8 entradas, né? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então, nós temos 8 entradas que vão ser selecionadas por esses 3 bits de controle aqui. Então, precisa ter um circuito aqui gerando uma sequência de pulsos aqui, de bits, né, para que esse multiplexador vá disponibilizando aqui na saída cada uma das entradas que estão aqui. Mas então, como a gente tem um segundo bloco agora, eles são iguais e têm o mesmo comportamento, a gente precisaria, por exemplo, colocar na saída desse circuito aqui todas essas entradas, ou seja, começa aqui no I7 e vai até o I0 aqui, né? Aqui o I0. Então, ele estaria na sequência. Depois, esse circuito de seleção aqui, ó, mexe no enable e desabilita um e habilita o outro. Aí, esse circuito que estaria repetindo, né, novamente para esse circuito, aí ele começaria a colocar na saída agora os bits de entrada do segundo bloco. Então, esse enable aqui foi o recurso que esse circuito apresentou para trabalhar com o dobro da capacidade do multiplexador. Então, esses 2 multiplexadores aqui, em conjunto, eles representam como se fosse um multiplexador de 8 bits. Desculpa, de 16 bits, né? 8 mais 8. Então, porque a gente sabe que o multiplexador só pode mostrar na saída uma entrada de cada vez, ou seja, um bit de cada vez. Então, esse enable habilita, num determinado momento, um bloco desse aqui, e no segundo momento, dependendo do bit que está aqui no enable, habilita o segundo bloco. Então, ele vai varrendo, né, de cima até embaixo todos os bits na sequência, devido a esse arranjo, né? Mesmo que, nesse caso, só tínhamos 8, mas podemos combiná-lo fazendo 16, 32, 64, 128, poderia ser feito, né?
com essa sequência aqui. Mas é importante entender que tem que ter um circuito controlando esse enable aqui, ó, e tem que ter um outro circuito controlando qual das entradas estará disponível na saída. Beleza aqui? Entenderam? Então, até tem um exemplo aqui, ó. Transformar para 4... isso aqui é outra coisa. Pode-se transformar um MUX de 4 canais em um MUX de 2? Aí foi aquele exemplo que a gente já viu, né? Então, nós temos um MUX de 4. Como é que se desabilita? Basta simplesmente pegar os pinos de seleção e interligá-los. Se a gente interligar, né, agora virou 0 e 1, porque agora é só um pino que tem aqui. Ó. Eles estão curto-circuitados. Os dois pinos vão receber a mesma informação. Então, o efeito é como se eu tivesse 0 e 1, porque o A só pode ser 0 ou 1. Então, aqui era para ter colocado uma tabelinha também. A minha intenção era colocar uma tabela. Eu esqueci de colocar aqui para mostrar um pouco melhor para vocês. Né? Mas a gente pode voltar para uma tabelinha aqui, que eu acho que tem aqui atrás. E mostrar aqui 3 bits. Vamos ver se tem de 4 aqui. Ó, aqui de 4. Ó. Estão vendo? Se a gente tivesse dois... como nós estamos se reportando aquele slide lá na frente, né? Então, se os dois pinos, tem dois pinos, A e B, aquele bloco lá, mas se eles são curto-circuitados, eles só vão permitir essa possibilidade e essa possibilidade. Por isso que ele está selecionando o primeiro e o último, certo? Porque esses dois intermediários aqui não são possíveis, porque o bloco está curto-circuitado. Então, a minha intenção era ter colocado aquela tabelinha ali, ó. Então, como está curto-circuitado, só existe o primeiro e o último. Aquelas intermediárias, como eu falei para vocês, não aparecem. Então, isso seria uma possibilidade, pegar um multiplexador de 4 e transformar em 2, né? Se houvesse necessidade. Aqui está mostrando de uma outra maneira, ó, o controle é um contador, né? No caso, se a gente tem 8 entradas desse multiplexador, então nós vamos precisar de 3 bits para poder selecionar essas 8 aí. 2 elevado a 3 dá 8. Então a gente vai conseguir selecionar de 0 a 7, né, disponibilizando a saída. E esse circuito a gente chama ele de contador. A gente já viu nos slides anteriores, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, tem 2 bits, tá? Aqui é um contador. A gente pode chamar isso aqui de contador. Pode ter um circuitinho ali como contador funcionando. Acho que então, vamos seguir em frente. Aí falamos nesse caso aqui, né? Está conversando sobre o paralelo serial, né? A questão do roteamento também. Aqui Aqui, esse controlador ele pode ser um contador dessa forma, síncrono, né? Ou seja, tem um clock, tem um relógio dando os pulsos. Aí, como eu falei para vocês, vai depender do circuito, mas ele pode mudar na descida ou na subida. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que as mudanças estão sendo na subida do clock. Né? Normalmente é na subida ou descida, ou seja, na mudança. Né? Então, isso é uma forma de deixar assíncrono, né? Fazer ele funcionando continuamente, o circuito. Aqui nós vemos um circuito que, no caso, ele está fixo, né? Ou seja, ele sempre vai gerar essa saída aqui. Ou seja, ele sempre vai gerar essa tabela da verdade aqui, que corresponde a essa expressão. Então, dependendo dessas variáveis de controle, ele vai mostrar uma dessas saídas
desculpa, uma dessas entradas na saída que está aqui. Então, quando ele selecionar o 000, ele vai mostrar 0 porque o I0 está aterrado. Quando ele selecionar 001, né, ou seja, o primeiro aqui, ele vai colocar alto porque ele está ligado no nível alto. Quando selecionar o I2, ele vai mostrar na saída o nível alto porque ele está conectado diretamente. É como se aqueles níveis lógicos já estivessem fixos, né? Então, fixos já uma tensão lá de entrada, que pode ser TTL, né, que é 0,5 volts. Então, aonde é aterrado está aqui, já está aterrado diretamente, e o que é nível alto já está aterrado também. Então, você observa que tem 3 entradas, 1, 2, 3, então estão os 3 aqui das expressões, né, são esses que correspondem aqui às expressões aqui. Então, com uma mudança aqui do controle, ele vai sempre mostrando a mesma sequência, ou seja, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, sempre nessa sequência. Ou seja, corresponde a essa expressão. Ok? Entendido aqui? Aí aqui tem o exercício, esquematiza um circuito multiplex 64 canais, utilizando apenas bloco de 8 canais. Aí eu recortei de lá, não cheguei a concluir ele, deixa eu ver, então eu fui alguma coisa aqui. Então, qual seria o objetivo, né? 64 tem um 8 de 8, né? Então, o negócio era pendurar um ao lado do outro aqui, desses circuitos, né? Porque eu usei isso aqui porque já tinha um circuitinho aqui. Então, seria alguma coisa assim. E a porta OU, né, ia receber todas as entradas. Então, ó, vamos ver aqui, ó. S0, S1 e S2, que é o controle aqui, né, controla as entradas de dados de um bloco em relação à sua saída, que é o X. Mas ele vai fazer isso para todos os 8 blocos que estão aqui. Então, é um circuito, vocês podem deduzir que esse circuito é como se fosse um clock, que ele vai sempre, quando ele chega no máximo, ele volta e continua contando novamente. Com 3 bits. E ela aplica a isso a todos os 8 blocos. E vai dar um total, né, de 64 bits de entrada. E aí, ó, aqui, ó, S0 S1 controla as entradas. Essas são as entradas, né? Cada bloco temos as entradas aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, S0, S1 e S2, ele vai habilitar, a saída. Deixa eu ver aqui, como é que eu fiz? E1, E2, E3. É a saída. Ou seja, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu tinha uma intenção aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Porque aqui eu mostrei. É que eu não cheguei a desenhar o circuito, mas tem que ter um circuito desse controle aqui, ó, desse tipo, como aqui nesse caso são 2 bits. 2 bits controlam 4 entradas. Nós temos ali 64 entradas aqui. Ou melhor, não. Poderia ser 8 aqui, né? Cada uma entrada do bloco. Nós precisamos controlar qual o bloco que vai estar participando da entrada. Porque ele sozinho, veja bem, ó, ele sozinho tem esse controle de 3 bits que seleciona cada uma dos 8 entradas que está aqui. Então, esses 3 circuitos que estão aqui, esses 3 pinos aqui, ó, 3 bits, eles vão selecionar qual dessas entradas vai chegar na saída. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu preciso me preocupar quando esse bloco entra, quando o segundo bloco entra, quando o terceiro bloco entra, e assim por diante. Então, quando eram 2 blocos, bastava botar uma porta não aqui, ó. Porque quando era uma aqui,
habilitava, sei lá, quando é 0 habilitava essa, quando era 1 habilitava essa outra. Então, poderia ser alternado simplesmente com um bit aqui. Mas agora, tendo 8 desses blocos, eu não consigo mais fazer isso com apenas um bit. Eu tenho que fazer um circuito semelhante a esse circuito que está sendo mostrado aqui. Eu não deu tempo de eu desenhar, mas seria um circuito semelhante a esse aqui, onde agora eu vou ter 3 bits aqui para controlar cada um dos blocos. Do bloco 1, o bloco 0 até o bloco 7. Então, nós temos 2 controles aqui. Tem um controle de cada entrada do multiplexador, que é controlado por esses 3 bits, e ainda mais um controle extra, que vai controlar qual do multiplexador vai entrar naquele instante. Não sei se eu consegui explicar, pessoal. O ideal seria desenhar aqui, mas eu não tive tempo de desenhar o circuito. Entenderam? Tem um controle, aqui então, todos os 8 blocos estariam interligados desse jeito aqui, ó, porque nós temos 3 bits aqui, e esses 3 bits servem para quê? Para jogar essas entradas lá na saída, aqui na saída do bloco. Então, de todos os 8, todos eles que estão aqui, que estariam interligados por esses fios, quando ele jogasse, sei lá, 0, 0, 0, em todos os blocos estaria na saída esse primeiro bit, que estaria aqui no primeiro fio. Ele jogaria em todos eles, né? Mas quem é que vai realmente... Aqui nesse caso é um porta-U, né? Aqui nesse caso... Não, aqui é diferente, eu estou raciocinando no outro circuito lá. É o seguinte, ó. Aqui nós temos esse circuito, os 3 bits, que vai dizer qual deles, das entradas, estará na saída. Mas o enable aqui, ó, é que vai dizer qual desses blocos estará funcionando. Né? Nesse caso de 2 aqui, ó. Se jogar 0, esse aqui ativa. Se jogar 1, esse aqui ativa. Mas para 8 blocos, apenas um bit não é possível funcionar, porque a gente sabe que um bit só serve para dois variáveis, 0 e 1. Então, um bit, como é esse caso aqui, só serve para 2 multiplexadores. Um bit 0, por exemplo, habilita o primeiro, e o bit 1 habilita o segundo. Mas para 8 blocos eu preciso de 3 bits. Ou seja, eu precisaria montar um circuito desse tipo, né, que permitisse pegar 8 blocos, né? Então teria que ter 3 bits, aqui tem 4, né? Mas assim, basta 3 bits, para selecionar, aí eu colocaria a gente colocaria no enable aqui, ó, qual deles estaria sendo ativado. Então a gente estaria ativando primeiro, né? O circuito teria que funcionar assim, né? Ativaria o primeiro bloco, ativaria o segundo, e dentro de cada ativação ainda teria esses 3 bits que estariam trabalhando em cima dos 8 bits de cada bloco. Consegui explicar, pessoal? Está bem complicado. Está complicado. Mas tem que ver por partes, né? Tem que ver que cada bloco tem 3 bits. Eu não sei se eu consigo aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Quem está trabalhando, olhando no celular, deve ficar complicado, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui tem um multiplexador. Esse multiplexador está sendo controlado, né, por esses 3 bits aqui, ó. O S2, S1, S0. Esses 3 bits vão dizer qual dessas entradas aqui estarão na saída, no Z. Então, nós temos de 7 a 0, né? Então, temos 8 entradas. Essas 8 entradas serão disponibilizadas na saída, baseado no controle que são esses 3 bits. S2, S1 e S0. Esse é o funcionamento. Agora tem um outro enable aqui, ó. Tem um enable, que é um enable que serve para
até para estabilizar, para esperar que o sinal estabilize para depois ele ser ativado, né? Também, nesse caso, nesse exemplo aqui em particular, ele está sendo usado para ativar esse bloco ou esse bloco. Então, com um bit, ele ativa esse bloco, esse bloco. Então, como é que ele funcionaria? Esses 3 bits aqui, ó, S2, S1 e S0, vai começar jogando essas entradas na saída. Então, ele joga, sei lá, o 0, o 2, o 3, o 4, tal, até o final. Quando termina aqui, né, esse bit que estava aqui, sei lá, 0, ele passa a ser 1. Aí o que é que o circuito faz? Ele pula para o segundo bloco e começa novamente esses 3 bits aqui controlam a saída desse segundo bloco. Novamente, 0, 1, 2, 3, até 7. Então, esse conjunto do enable e mais esses 3 bits jogam sequencialmente as entradas desse multiplexador na saída e depois, sequencialmente, as entradas desse segundo bloco, continuando, né, na saída. Então, ele vai colocar 8 mais 8, daria 16 bits na saída, em série, né? Chega um paralelo e sai em série, porque assim é a função do multiplexador. Então, com esse enable aqui e apenas um bit, a gente só consegue controlar 2 blocos. Para controlar mais blocos, em vez de um único bit, nós temos que construir um circuito como esse que eu coloquei aqui, mas ele não é ainda, não está completo, não está correto, né? Seria um circuito desse com 3 entradas. E aí sim, aí a gente controlaria com A e B o quê? O enable, que a gente habilita um enable ou outro. Né? Aí teria que fazer um circuito aqui. Não é exatamente esse circuito, teria que ver exatamente qual é o circuito, tá? Mas aí ele habilitaria esse bloco, depois o segundo bloco, depois o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E aí, dentro de cada bloco, esses 3 bits aqui é que vão dizer qual dessas entradas dentro de cada bloco que vai estar na saída. Não sei se ajudou. Ajudou. Já deu um entendimento melhor. O enable, no caso, ele serve como se fosse um temporizador. Enquanto o primeiro bloco não fizer a definição dos sinais, ele não entra no segundo. Ele segura, ele tira fora, né? Entendi. O enable, como eu falei para você, serve para outras coisas também, para controlar, porque quando os dados chegam, eles podem, é uma chave eletrônica, né? Mas aí sofre oscilação, então ele segura um tempinho, algumas frações de segundo para estabilizar o barramento, aí depois ele libera os dados, né? Para não sofrer algum tipo de interferências. Né? Não, mas é complicado aqui. Aqui, ó, esse exercício aqui é interessante, porque ele mostra esse clock que eu vou mostrar agora em seguida para vocês. A figura abaixo apresenta os sinais de seleção e de informações de entrada de multiplex de 2 canais. Esboce o sinal multiplexado na saída. Então, aqui, novamente, tem um multiplex de 2 entradas, um sinal de controle, né, e a saída. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que nós temos um controle, um clock aqui, ó, bem específico, né, de tempo bem definido aqui, né? Então esse é chamado de clock. Está aqui. O que é o clock? 0 e 1 aqui, ó. 0 e 1, 0 e 1. Então ele sempre faz isso, 0 e 1. Então esse multiplexador, a gente sabe que o 0 ele vai mostrar o I0 na saída e o 1 ele mostraria o I1 na saída. Certo? Agora, aqui, ó, observe as informações de I0 e as informações de I1. Então, ele vai mostrar na saída o I0 ou o I1, dependendo do controle, que está aqui. Então, aí a gente desenharia aqui no S, aqui, que é na saída, nível 0 e nível alto. Então, vamos considerar o seguinte, ó, vamos considerar que na subida do pulso, né, é quando vai haver a transição, quando vai haver a mudança aqui. Ó. Então, observe que aqui o A, que é o controle, está em 0.
Então, quem é que ele vai mostrar? É o nível alto ou o nível baixo? Antes dessa subida aqui. O que ele vai mostrar na saída? É o nível alto ou o nível baixo? Observe que o clock está em 0. Quem que ele vai mostrar? Ó, essas informações aqui, ó, I0 e 1, eles estão colocados aqui, ó, certo? Eles podem até estar mudando, né? Mas só vai ser colocado na saída de acordo com o controle, que é o A. Aí, se o A está 0, considerando que em 0 aparece primeiro o I0, né? E 1 aparece 1. Então, aqui, esse início aqui, que o A é 0, o que estaria aparecendo na saída? É o nível alto ou o nível baixo? O nível alto é o I0, o nível baixo é o I1. Quem que está aparecendo na saída agora? O que a gente desenharia aqui? O nível baixo, aqui, se a gente trouxesse uma linha aqui, né? Seria nível baixo ou nível alto? Nível baixo, professor? Vamos ver, ó. Aqui é baixo, o clock está embaixo. A gente tá considerando que quando o nível é baixo, ele vai jogar o I0 na saída. Então, seria nível alto, né? Ó, nível alto. Então, até aqui, ó, como nós temos 0 aqui, e 0 nós estamos considerando que a saída, que vai aparecer na saída, é a entrada I0, então o nível na saída, o I0 é alto, então na saída o nível é alto. Considerando que essa linha aqui é alta, né? E aqui é baixo. E agora vamos ver a transição aqui, ó. Deu uma subida. Deu uma subida, então agora o clock, né? Está mudando o clock. Então aí o multiplexador pode mudar de nível. Então quando ele subiu, é 1, o que vai mostrar na saída? Ele vai descer. O I1. Ele vai mostrar o outro pino agora, certo? Porque antes ele estava mostrando I0. 0 em A mostra I0. 1 em A mostra I1. Então agora o que ele vai mostrar aqui? Vai descer? Vamos ver, ó. Ele vai mostrar I1, mas o I1 é baixo, então ele vai descer. Ó, desceu. Certo? Então ele vai ficar baixo aqui, só na próxima subida, ó, vê que nós estamos considerando que o clock, né, que o multiplex só funciona na subida, tá? Só muda de estado na subida. Então ele mudou aqui. Agora ele vai ficar aqui e vai mudar aqui. Tá? Aqui ele vai mudar novamente. Então, durante esse período aqui todo, eu devia ter feito saída, aqui. pelo que eu entendi, a saída vai ser invertida do A, não é isso? Onde é alta no A é baixo na saída. Eu vi aqui, ó. Aqui quando ele subiu, né, nessa subida, o A passou a ser 1. E quando o A é 1, ele mostra o I1. E o 1 era baixo. Né? Então, ele ficou baixo. Justamente porque quando ele subiu, ele pegou o I1 baixo. E no subida, ele mostra o I1. Agora, ele vai ficar baixo, né? Porque ainda, aliás, não, aqui ele desce, ó. Aqui é alto, então ele mostra I1. Mas agora aqui, ele desceu. Então, na descida aqui, o A passou a ser o I0, né? Ele vai mostrar agora o I0 nesse trecho aqui, ó. Que ele desceu, né? E agora ele vai mostrar o I0. E quem é o I0? O I0 é baixo, né? Certo? Em 1, quando é 1 aqui, ó, quando A é 1, ele mostra o I1.
Quando é 0, quando ele desce aqui embaixo, ele mostra o 0. Então, quando ele abaixou, ele vai mostrar o I0. E o 0 é o quê? É baixo. Então, aqui vai ficar baixo também. Ó, continua sendo baixo. Agora tem outra subida aqui, ó. Agora ele passou a ser 1. Vai passar a ser 1 daqui por diante, né? Aí a característica do I1, no caso, é alto. Exatamente, exatamente. E o I1 é o quê? É alto. Então agora ele vai ter que subir. Certo? Subiu, tá vendo? Eu não sei se eu fiz mais. Eu não fiz mais uma ali. Então, como agora o A é 1, ele mostra o I1. Agora, quando aqui o A é 0, ele vai mostrar o I0. Quem é o I0? Oi? Aí é baixo. Aí é baixo. Né? Como o I0 é baixo, vai aparecer baixo. Ó, baixo. Então, com isso aqui, ó, vocês veem que o clock é um tempo bem definido. Né? Então, ele vai ter um período que ele mostra uma entrada, e no outro mostra outra entrada. Então, ele vai ficar alternando entre as duas. Porque, nesse caso, só tem um bit de controle, que é o A, e, naturalmente, duas entradas. Então, ele vai ficar alternando na saída, ele vai ler a entrada e joga na saída. Lê a entrada, joga na saída. Ora uma entrada e ora a outra segunda entrada. Então, aqui esse exercício mostra bem o controle, né? Como é que se dá o controle aqui? Ou seja, nós estamos supondo, né, porque isso aqui é um diagrama de bloco, ele não está fazendo nenhuma referência de nenhum circuito específico, e nós estamos adotando, fazendo a ideia de que quando é 0, ele mostra a primeira entrada. Quando é 1, ele mostra a segunda entrada. Padronizando assim para facilitar, né? E, geralmente é assim. E aqui, ó. Eu não cheguei a fazer todos os exercícios, não deu tempo. Mas aqui, ó, mostre um MUX de 16 entradas de dados. Mostre como um MUX de 16 entradas de dados pode ser usado para gerar uma função lógica. Uma função lógica desse tipo, né? Mas a primeira coisa que a gente olha para essa expressão, o que, que é? Está faltando termos. Então, nós temos que tornar a expressão como uma soma de produtos. Então, aí o que é que tem que se fazer? Tem que acrescentar o A nessa expressão aqui e o C nessa expressão aqui. Então, como é que nós fizemos? A gente multiplica por uma porta U, porque A ou A complemento é sempre 1. Isso aqui é sempre 1, porque é uma porta U, onde uma das entradas está complementar à outra. Então, isso aqui, para qualquer que seja valor de A, sempre será 1. Não sei se vocês estão lembrando disso, né? Da mesma forma que o C aqui também. Sempre multiplicando por essa porta ou aqui, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Porque C ou C complemento é 1. Então, fazendo esse produto, aí nós temos essa expressão aqui final. Agora sim, agora todas as expressões estão como uma soma de produtos. Aí a gente pode mostrar a tabela da verdade. Agora podemos construir. E aí nós só precisamos saber aonde está o nível alto aqui, né? Vamos ver, ó. Ali, ó. Esse termo está aqui. Esse termo está ali. O terceiro termo está aqui. Aqui o quarto termo está aqui. Todos os termos aí, vamos plotando todos os termos aqui. Agora, todos aqueles termos das expressões estão colocados aqui. Então, é só montar o circuito, que eu não sei se cheguei a montar, eu estava montando aqui. Ó. Era só montar o circuito agora, de tal forma que a gente coloca em nível alto, coloca no circuito aqui ligado no mais, no positivo, aqueles
pontos, né? E no terra aqueles outros que não aparecem. Exatamente como no exemplo anterior ali que a gente mostrou, que eu até copiei de lá, copiei a figura de lá. Eu só não consegui terminar aqui. Não sei se isso aqui eu cheguei a fazer. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que o outro. Nós temos um exercício desse aqui, que é para escrever a função aqui, né? E não sei se eu fiz isso aqui também, acho que não. Dado mux de 8 entrada, mostra mesmo, pode ser utilizado para aumentar a função. Isso aqui eu não fiz. Projeto mux de 4 entradas, isso aqui também não fiz. Esse aqui eu estava mexendo nesse aqui, ó. Estava mexendo nesse aqui, esse aqui é complexo. Aqui. Porque o que ele diz aqui, ó? Projete um mux de 4 entradas de dados, usando 5 portas NAND e 2 portas NOT. Então eu estava trabalhando com ele aqui, né? Então vamos ver, como é que seria isso? Então, o que a gente precisa saber, como ele está dizendo que a gente tem que usar a porta NAND, né? A gente precisa saber como é que funciona a porta NAND, qual é a tabela da verdade porta NAND. E a porta NAND é o seguinte, ó, ele só dá nível 0 quando é 1 em 1, todo o restante é 1, né? Porque é o complemento da porta E, né? A porta E é tudo 0 e só dá 1 aqui embaixo, né? Então a não E, ou a NAND, só dá 0 aqui embaixo, o resto é tudo 1. Então, é uma porta que, se a gente observar, ó, quando a gente fixa um pino, tá vendo aqui, ó, a gente fixou o pino em 1, aí através do B, nós temos a saída, tá vendo aqui? Ó? Porque o restante não altera nada. Mas se a gente fixar uma das entradas da porta E em 1, a saída vai depender do segundo pino, tá vendo aqui? Ó, em uma porta não E, quando uma das entradas estiver fixa em 1, a saída poderá depender da outra entrada. Poderá não, depende, né, da outra entrada. Então aqui eu fixei, ó, 4 entradas e estava procurando, né, não sei se até onde eu cheguei, estava tentando identificar aqui como é que se faz isso aqui. Então, eu sei que a porta E funciona desse jeito, então eu preciso fixar um ponto para que o outro aqui defina a saída. Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido. Vamos ver aqui, ó, até onde eu fui. Ó. Aí, raciocinando em cima disso aqui, eu criei um outro circuito de controle aqui, tá vendo? Aqui, ó, circuito de controle, para quê? Para jogar aonde eu quero jogar na saída, certo? Eu descobri aqui, ó, que aonde eu fixar 1 na porta, eu permito que essa porta jogue na saída o inverso dele, né? Na verdade é o inverso, né? Não é o mesmo valor, mas é invertido. Então, como é que eu vou fixar em cada das portas? Fazer um circuito que tivesse esse comportamento aqui. Então, eu preciso fazer um circuito aqui, e quando jogar uma aqui, esta porta vai jogar na saída, né? Essa próxima porta, o complemento da saída, né? Vai ser ao contrário, no caso, né? Quando jogar assim B, quem vai se habilitar esse aqui e assim por diante. Mas então, por que as outras não funcionam? É porque as outras, ó, como não estão fixas em 1, ela vai ser sempre 1. Então, a única que vai poder realmente mudar os dados, que vai poder transmitir o dado, embora invertido, talvez por isso que ele colocou portas não ali, né? A única que vai poder transmitir o dado é aquela porta que está fixo 1. As outras vão ser sempre 1. Então, aquela porta, né, a gente sabe que naquele momento, aquela porta que está sendo selecionada é que está transmitindo o dado. Então, ele vai jogar numa outra porta não E. Então, observe, tem que prestar atenção aqui para ver. Ó, então, vamos supor que seja essa porta aqui que está funcionando, tá? A gente fixou aqui 1 aqui. Então, é essa porta que vai mandar os dados. As outras vão estar de que forma? Tudo 1. Todas essas portas aqui estarão com 1 aqui. Certo?
E essa porta aqui é que vai mandar os dados. Então, se todos esses pinos aqui são 1, é exatamente o que está funcionando também. Ó. Ela está habilitada para receber os dados que estão vindo dessa porta aqui. Agora, eu ainda não terminei o raciocínio, né? Não sei se aqui está tudo 1. Ó, se está tudo 1 aqui, se vier 0 aqui, né, exatamente como está aqui, ó, 1, 0, ele mostra 1. 1 mostra 0. Então, a saída dessa porta vai depender do que está vindo por essa porta, já que eu estou selecionando essa porta aqui. E as outras não, as outras serão todo 1. Né? Então, seria até interessante, ainda não está pronto, eu comecei a trabalhar, não cheguei a terminar, mas seria interessante ela simular esse circuito aqui para a gente ver se está funcionando ou não. Alguém gostaria de simular esse circuito aqui? Ver? Poderia abrir aí o DIDS para a gente testar? Porque meu computador é Linux, o meu computador Windows, onde tem o DIDS, que eu não funcionou direito aqui o DIDS aqui. Tá pifado, eu tenho que consertar o meu computador, aí eu não consigo usar o DIDS. Alguém aí se dispõe a fazer? Está muito tarde já? Estão cansados? Extenuado aí com essa matéria chata. Ô, professor, essa porta, essa não E aí, que está mais à direita, daí o professor colocou uma de 4 entradas, né? Mas no enunciado não citava, né? O número não de entradas. Não citava o número de entradas, não. Eu cheguei à conclusão de 2. Uma não ou também, isso? Eu cheguei à conclusão de 2, Jonathan, por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui, essa tabelinha aqui, ó? Sim. Que basta que a gente fixe, como só vai entrar um bit de cada porta, eu tô achando que é assim, porque não tem nenhuma informação, sabe? E nem tem a resposta desse por isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que isso aqui, eu não cheguei a concluir e tal, mas eu até gostaria de testar isso aqui. Mas, como eu disse, eu não testei. Aliás, eu acho que não teria tempo, mas eu não posso ligar o meu computador porque ele não está funcionando para simular o DIDS. Alguém quer só fazer um teste, só fazer esse circuitinho aqui, ó, só para a gente fazer um pequeno teste. Alguém pode dar uma... Eu até gostaria de fazer, professor, mas eu não consigo aqui com a pequenininha aqui. Apresenta com a menina aí. De repente, a gente ficar interrompido na metade do caminho. Bem, pessoal, já são 3 horas, eu acho que ele começou 1h20, né? Professor, se o senhor quiser, eu posso fazer. Faz favor, Agatha. Aí é fácil. Obrigado. Eu vou parar minha apresentação aqui, porque... Mas aí eu te ajudo aí a montar o circuito, tá? Só um minuto, professor, eu tô só me arrumando aqui. Sim. Professor, são quantas... É A, B, C, D e E, não? São 4 portas E, não E's, tá? Com 4 entradas e 4 controles. O senhor pode mostrar uma foto para mim de volta? Ou... Posso.
É para fazer igual esse circuito, não? Isso. Tá. Faz desse jeito, por favor. Certo. Só que aquele I3, I2, I1, I0 eu não sei Não, fazer. pode. Não, só. Aí bota aqueles nível, aquela entrada de nível alto, nível baixo, aquela chavezinha. Tá. Quer que eu já apresente já para fazendo e mostrando? Sim, sim. Já vou. Eu vou Certo. parar a apresentação aqui, senão acho que tu não consegue. Deixa eu apresentar aqui. Agora a tela inteira, uma janela, não sei. Opa. Calma aí já. Tá apresentando aí? Sim, tá. Pois é, só um pouquinho. Essa porta aí é uma não E de 4 entradas? Isso, professor. Porque. Ok. Tá errado, professor? Não, tá certo, não. É porque eu não tinha certeza se era de 4 entradas. Ah, Que ser 4 entradas, né? Era de 4, era que o professor tinha mostrado antes, era. Aqui nessa outra terminal aqui da porta não E, tu pode colocar também ali uma entrada daquela ali, zerado, que depois a gente vai fazendo de acordo com a tabela aqui para ver se tá bom. pode colocar também. Faço uma saída também ou. Saída também, sim, por favor. Certo. E nós temos que ver aqui como é que ele deve se comportar aqui. Vamos ver se ele vai multiplexar mesmo.
Porque aqui nós não usamos aquelas portas NOT, as portas não ali. Vamos ver se ele vai precisar em algum momento. Aí pode ligar a saída, né? Essa saída ali. Vamos ver. O bom seria botar um contador ali, que nesse caso aqui seria. Nossa, aqui está. Circuitos. Professor, o I0 é daquele título ali ou não? O zero, tá, aqui tá, tudo bem, pode ser assim, pode colocar o Então tá. zero aí, e o 1, pode ser. Que aí já fica essa aqui como uma porta de controle. Eu vou fazer os restos então. Ô, Davi, tu lembra se aqui tem algum contador para a gente ligar nas entradas? Eu não me lembro aqui se tem algum contador pronto aqui de 4 bits. Bah, professor, não explorei muito. Eu posso abrir o DIDS e ver se eu encontro também qual contador que Não, porque precisa. senão... Não, tudo bem. De qualquer forma, a gente pode simular aqui nesses 4 entradas aqui, segundo terminal da porta no meio, não tem problema. Porque se fosse um contador, a gente já ia clicando e ia testando cada um dos casos. Eu acho que eu vi um contador. Eu acho que tem sim, só porque eu não sei, olhando assim aqui, eu não consigo identificar. Na disponibilidade ali rápida, eu acho que não tá. Mas eu acho que é lá em cima, naquele Tem aquele circuit lá em cima, deve ter algumas coisas ali. ponto aí consegue, eu acho. Se eu não me engano, eu vi isso ontem ainda. Então tá pronto, né, Agatha? Tá pronto, professor. Pois é, então a minha ideia é o seguinte, deixa eu ver aqui. É porque nós queremos aí, o objetivo seria fazer um multiplexador usando 5 portas não E, né, que ele especificou a número de entradas e tal. Então, nós temos aqui, a Agatha colocou ali, o I0, I1, I2, I3, né, seriam as entradas, e esses outros aqui, que eu acho que ela botou A, B, C, D, seriam o controle. Então, só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Segundo o meu raciocínio aqui, a porta, qual dessas portas aqui tivesse um nível alto, né, se a gente colocar nível alto aqui, ó, por exemplo, coloca na primeira porta lá, coloca um ali, nessa primeira. Coloca para simular, né, isso. Coloca um aqui no primeiro. Isso, ali, aqui embaixo. Esse aqui já é a entrada. Esse aqui, a segunda porta, segundo terminal da primeira porta não é. Da primeira porta não é. Lá em cima. Isso, coloca uma aí. Desta forma, o que aparecendo na saída é o primeiro pino ali da porta não é. Coloca um agora ali na porta não é, o primeiro. Lá em cima. Isso. Ó, tá vendo? Ele mostrou a saída, tá vendo? Agora mostra, coloca o I0 para 0. Tá vendo? Então, o fato de ter colocado um naquela porta não é habilita aquela porta para jogar na saída o que está na entrada. Agora, esse segunda porta não é, bota ali o I1, coloca 1. Vê, ó, não altera a saída, tá vendo? Porque quem está habilitado é a primeira. Agora tem essas outras aqui, vai alterando para aqui embaixo, coloca ali. Isso pode ser assim. Ó, nenhuma delas altera. A única que está alterando na saída é a primeira porta não é, porque ela está habilitada, tá vendo? Agora desabilita a primeira porta, o A ali. Ó. Agora mexe lá na entrada do I0 lá.
Ó, não mexe mais nada, porque ela está desabilitada. Agora habilita essa segunda porta não E, ou seja, o B, né? O B. Ó, aí já colocou na saída o que está na entrada. Agora modifica e um modifica ali para ver. Ó, quando ela muda a saída, porque ela tá, essa segunda porta está habilitada. Confere? Está conferindo, pessoal? Estão observando? Vai na terceira agora, Agatha, por favor. Ó, habilitou, mostrou na saída. Tá vendo aqui? Ó? Mexe ali na entrada. No I2, né? Ó, mexeu na entrada, altera a saída, porque quem está habilitada é essa terceira porta. Então, eu não sei por que o professor colocou o inversor ali, né? Ele pensou em alguma coisa, que aparentemente não precisa, o circuito já está funcionando. Alguém não entendeu, pessoal, a lógica do negócio? O ABCDE daí é uma chave de seleção? Seleção. O ABCDI teria que ter um circuito aqui, né? Nós não escrevemos circuito, mas... Oi? Mas aí, nessas entradas, estariam o seletor de qual entrada estaria na saída. Entendeu? Então, as entradas seriam lá, o I0, I1, I2 e 3. Né? Essas são as entradas. Mas essas entradas só aparecem na saída do multiplexador quando nós habilitamos aqui através do ABCD, que está aqui, que é a segunda terminal da porta não E. Alguém tem... tirar aquela porta E do final ali, daria no mesmo? Como é que é? Se quisesse tirar aquela porta E no final ali, daria no mesmo? Não é. Não, mas por exemplo, porque a proposta, o desafio do professor ali foi fazer um circuito multiplexador usando 5 portas não E. Certo? Ah, entendi. Então, Quer se fazer... fosse uma... Fala aí. Não, eu ia falar se queria fazer um teste, mas... Pode mexer, mas eu acho que se eu tirar ali não vai... Porque é aquela porta não E que está conectando tudo. Então, eu teria que botar uma porta U. Mas aí, a porta U, eu acho que não daria essa... Porque essa lógica toda que o meu raciocínio aqui, ó, foi baseado no funcionamento da porta não E, tá? Botando a porta U ali, certamente não vai ser do mesmo jeito. Aí eu já tenho que pensar novamente aqui. Porque eu raciocinei em cima da porta não E. Ou seja, a porta não E é assim, se um dos terminais é 1... A porta não ou vai ter que, ou a não ou vai ter que precisar de um segundo sinal, né? Porque ou é um ou é outro, né? Então eu acho que de uma porta só não seria, né? No caso, ela estaria trabalhando em paralelo e esse DEND trabalha em série, aí um sinal já basta, não é isso? Não, a porta não E, é aquele mecanismo que falou assim, se todos os terminais são uns, ela depende só do outro terminal. É interessante, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha me dado conta disso. Mas se tu botar uma porta U, acho que não funciona, mas tudo bem, tenta aí. Ó, já estava dando um lá, ó, não tem nenhuma entrada, tá vendo? Porque como é não E, o não E já está jogando, como é tudo zero, né? E o não E joga um na saída, e por isso que dá um lá. Mas tinha uma porta. Uma porta não também, não tinha? Mas com não E não precisa da porta, não. Porque ele falou 5 portas, né? Aí teria que ser uma porta não ou, né? Com inversão. Né? Pois é, não ou. É tudo zero. Vai ter que ter o sinal, acho, né? A não ou.
É diferente, porque a não ou ela é só 0 no começo, depois é tudo 1. Aí vai ser só 1 no começo, tudo 0. Vai ser no comportamento é diferente. Pois é. Tem que ser a não aí mesmo. É o único jeito. Para esse circuito, como eu pensei aí, tem que ser a não. Eu fiz os testes e nenhuma delas bateram com como a porta não é. Nenes, né? Mas. Legal, pelo menos funcionou, né? Meu raciocínio funcionou. Eu estava fazendo aqui, mas não cheguei a testar. Então. E tem outros exercícios aqui, mas depois eu posso resolver. Hein? Acho que já trabalhamos bastante hoje. Obrigado pela colaboração da Agatha. Pessoal. Mas tá bom, pessoal. Pode ser. Podemos parar por aqui. Deixa eu parar então a gravação.